Ouve isso com muita atenção, porque isso aqui tem muito potencial de explodir a sua cabeça de tanta informação. Olha só, os filósofos eles tentaram explicar de onde o mundo veio, o porquê que nós estamos aqui, qual o sentido de tudo isso, e até hoje essa é uma pergunta que eu e você tentamos responder todos os dias. E olha só o que aconteceu ao longo do tempo. Os filósofos pré-socráticos, que com certeza você já estudou na escola, sobre Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, eram homens que tentaram encontrar a verdade por trás de tudo. Tales de Mileto, por exemplo, jurava que todas as coisas vinham da água. Anaximandro acreditava que todas as coisas vinham de uma substância chamada ápeiron. Anaxímenes acreditava que tudo vinha do ar. Até que, em um determinado momento, alguém passou muito perto. Esse cara é o Heráclito, porque o Heráclito, ele criou um conceito de que todas as coisas elas estavam em constante movimento o tempo inteiro. E a isso ele chamava de fluidez. Era o fogo, o elemento central para ele. Tudo está em constante movimento. Mas ele deu um passo além e ele falou o seguinte, que na verdade o que importava não era nem a physis, ou seja, a substância que estava por trás de tudo isso. O que importava na verdade para ele era que tudo aparentemente obedecia a uma ordem. Tudo obedecia a uma lógica, e a isso ele chamava de logos. Para ele, todo o universo estava estabelecido sobre um logos, uma razão que estava por trás de tudo e estava coordenando. Para Heráclito, parecia que o mundo estava submetido a uma mente inteligente que tinha arquitetado tudo isso. E quando no ano de aproximadamente 96, o apóstolo João, um dos discípulos de Jesus, decidiu escrever o seu evangelho, ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E quando a gente vai olhar para o original do que está escrito ali, a nossa cabeça começa a explodir de tanta informação, porque a gente percebe que, cara, os filósofos, na tentativa de encontrar a verdade, quase que eles encontraram. Só que sabe por que eles não encontraram? Porque a verdade está na revelação do Filho de Deus que veio ao mundo e encarnou, assumiu um corpo humano como o meu e o seu. E aí ele trouxe essa verdade revelada ao mundo e o seu discípulo escreveu isso, dizendo: na arqué, o ponto de origem de todas as coisas era o Logos. Aquilo que os filósofos acreditavam, eles estavam certos. Existe mesmo uma mente por trás de tudo isso, uma razão. Só que aí João vai mais além, João é ousado e fala: o Logos era Deus. E ele estava com Deus no princípio, e por ele todas as coisas foram feitas. A grande verdade é que o mundo, ele não é fruto do acaso. O mundo, ele não é uma explosão desordenada, ele não é resultado do caos. O mundo é o mundo criado por Deus. O Logos é Deus e ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Isso muda tudo. Porque quando a gente olha para o universo como um mero acidente ou consequência, a vida não tem sentido. A vida não tem um porquê, ela não obedece a nada. Nós estamos aqui por estar. Mas quando, pela fé, nós acreditamos que desde o princípio o Logos já estava lá e todas as coisas foram criadas por ele, e quando nós olhamos para esse Logos que João fala, ele habitou entre nós, ele assumiu a carne, ele encarnou, e como o próprio Deus andando entre os homens, ele se revelou e revelou o Pai. Isso muda tudo, porque nós olhamos para aquele homem que andava e ele dizia: eu sou a luz do mundo, a verdadeira luz. As pessoas estavam prestes a encontrar a verdadeira razão da vida, que eu e você hoje conhecemos. A vida não é fruto do acaso. Ela é o que é porque Deus nos criou e nos deu a revelação do seu próprio Filho para que hoje a gente entenda. Ela é muito mais do que aquilo que a filosofia tentou nos dizer. A vida é muito mais do que as nossas emoções tentam traduzir. A vida é a vida que Deus nos deu.
E ela ainda tem um passo a mais, que Jesus nos convida a ter a vida eterna, porque a Bíblia fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Existe um convite de Deus para mim e para você, é entender que o mundo foi criado por Deus, e esse mundo criado por Deus, ele vai dar um próximo passo para aquilo que a gente crê, que é a vida eterna, o momento onde todas as coisas vão estar em ordem outra vez. A morte, o choro, a dor, tudo isso será passado e nós estaremos outra vez com o próprio Deus andando sobre a terra, vivendo aquilo que ele planejou para nós. Creia nisso, porque Jesus disse: quem crê no Filho do Homem já passou da morte para a vida.